Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rosiara Araújo, eu sou professora de redação e esse vídeo é para você que está tirando nota baixa na redação. Se você está fazendo um texto dissertativo argumentativo nos padrões do Enem, que hoje são os padrões mais considerados do Brasil inteiro, de modo que os demais vestibulares e concursos têm se inspirado no modelo Enem de correção, se você está treinando e ainda está tirando entre 600, 680, 720, você está com problemas específicos. E são problemas que eu posso te ajudar rapidamente. Então, qual o seu grande problema? É o problema na competência 2, na competência 3 e na competência 5. Por que isso? Porque competência 1, que é gramática, é algo que o aluno ou sabe ou não sabe. Ou ele realmente está tirando 120 por cometer erros de estrutura básica que, para melhorar, ele precisa realmente se dedicar a estudar, ou ele está tirando 160 por cometer pequenos erros. E 160 não é uma nota tão ruim assim, né? Mas na competência 4 não é diferente. Você está tirando 160 apenas porque você está esquecendo de colocar os conectivos interparagrafais, provavelmente. Mas a competência 4 é uma competência fácil de ser alcançada a nota. Então, primeiramente, observe as redações que a professora tem lhe entregado e veja quais são as competências que você está sendo punido. E como eu disse, normalmente um aluno que tem uma nota mediana está sendo punido na 2, na 3 e na 5. Então, cabe a nós, primeiramente, entendermos o que a competência 2 cobra que você não está oferecendo a ela. Depois a gente vai para 3, depois a gente vai para 5. A competência 2, por exemplo, ela avalia a obediência ao tema e ao tipo e o uso do repertório. Então, são dois aspectos, obediência ao tema e ao tipo e o uso do repertório. Se você está tirando 120 ou mais, o seu problema não é obediência ao tema e ao tipo, é de repertório. Por quê? Porque qualquer pessoa que erre a obediência ao tema ou ao tipo, ele vai tirar 80, 40 ou até 0. Até que, não, na verdade não, né? Então, se o seu problema for de obediência ao tema e ao tipo, você não vai passar de 40 pontos. Muito provavelmente, se você está tirando 80 pontos, é porque você juntou os dois problemas de repertório sociocultural. Olha só, se você obedecer bem ao tema, eu sou obrigada a lhe dar 80 ou mais. Se você tangenciar o tema ou o tipo, eu lhe dou 40. Se você fugir, eu lhe dou 0. Então, se você está entre 120 ou mais, ou 80 ou mais, o seu problema não é de obediência ao tema e ao tipo, e sim o uso de repertório. Então, veja só. O Enem, na competência 2, exige o uso do repertório. O repertório pode ser aquilo que é baseado no conhecimento científico ou cultural e que tenha respaldo. Por isso que ele chama de conhecimento legitimado por uma área do conhecimento. Então, você vai fazer uma citação, você vai fazer uma informação de um dado, de uma pesquisa ou de um conhecimento histórico, você precisa referenciar esse conhecimento para que ele seja válido como repertório sociocultural. Então, veja bem que se você usar um repertório sociocultural que é cópia da internet, ou melhor dizendo, hoje da internet, né? Porque os meus alunos mandam a redação para mim hoje pela internet e normalmente eles copiam e eu acabo descobrindo. E aí eu dou 80 ou 0, dependendo do número de cópia, né? Mas se o aluno copiar trechos do texto motivador, ele fica com 80. Se ele parafrasear, ele fica com 120. Mas se você continua tirando nota baixa, mesmo não parafraseando ou copiando, porque se você de fato estiver fazendo isso, o jogo não está sendo limpo para mim. O seu problema é com você mesmo. Você pode mesmo copiar? Você pode mesmo parafrasear? Você sabe que não. Então, se você faz e está tirando nota baixa, o problema é muito simples. Parte do seu poder e não do meu. Mas estou, professora, fazendo o texto meu mesmo e ainda estou tirando 120 na competência 2. Então, qual é o problema? É o uso do repertório sociocultural. Então, o repertório sociocultural, ele precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. Ele precisa ser legitimado por uma área do conhecimento. Ah, tia, eu usei lá o conhecimento de que o Brasil é um país que tem sérios problemas climáticos e ambientais. E eu retirei isso aí porque eu vi no jornal. Não é um repertório sociocultural, não. Se você não fizer referência, não.
vai ser um repertório do seu senso comum, porque faz parte daquele conhecimento que você adquiriu pragmaticamente, no seu dia a dia. Porém, se você disser que de acordo com a Organização das Nações Unidas, de acordo com o relatório apresentado no Acordo de Paris, na conferência na COP21, né, nós no mundo inteiro estamos sofrendo sérios problemas ambientais e o Brasil, por ter uma floresta tropical e permitir o desmatamento, também faz parte desse cenário de degradação. E aí você, por ter citado o acordo da COP21, faz referência, então tá valendo. Mas se você falar que o Brasil é um país que está sofrendo sérios problemas ambientais, isso aí é de um conhecimento popular, todo mundo sabe disso. Então você vai fazer a diferença do 120 para 160 ou 200 a partir do momento em que você faz referência a uma informação que você disse. Tô tirando 120, mas vamos pensar bem no nosso cenário. Hoje em dia, a sua aula está sendo virtualmente e provavelmente a sua redação é feita entre você e o seu computador. E muito provavelmente a sua professora ou professor sabe que você está pesquisando. Mesmo assim, você não se dá o luxo de estudar. Você vai lá e faz uma redação rápida, faz uma redação porque quer terminar e cumprir a tarefa logo, e aí passa pra frente e está queimando uma parte do seu aprendizado. Eu costumo dizer que nós não estamos treinando apenas para a prova do mês, nós estamos treinando para a prova de vestibular e para a prova de concursos públicos que virão o resto da sua vida. Então, como é que em plena produção textual, que você vai ser corrigido oficialmente, você está simplesmente dando com as pernas na água? Então, o que eu quero que você faça? Você vai fazer uma redação? Vou. Pois vamos estudar. Provavelmente o tema de questões climáticas tem sido discutido por professores no Brasil inteiro devido ao cenário que vivemos hoje. Queimada na Amazônia e agora queimada do Pantanal. Além de vários outros problemas ambientais menores ou até de mesmo porte, porém que já passaram e está sendo esquecido. Então o que eu quero? Que você vai fazer um texto e que você pesquise se você não souber, que estude para poder fazer a sua redação, mas não copie do texto motivador e não copie da internet, porque à medida em que você faz uma cópia sem correlacionar o assunto com o tema, ou com a frase temática, ou com o tópico frasal, o seu professor vai perceber. Eu percebo que o aluno fez uma cópia não porque eu fui na internet pesquisar, mas simplesmente porque uma redação tá igual a outra, então provavelmente os dois copiaram um do outro, mas por causa do isolamento social, o que está acontecendo é que eles estão copiando da internet. Basta você colocar modelo de redação, questões climáticas, aí puf, o primeiro link. E do mesmo jeito que o primeiro link você leu, o seu coleguinha também leu e faz a cópia, então eu anulo as duas redações de uma vez só. Mas o que mais me chama a atenção é você se dar o luxo de copiar quando você pode ser corrigido corretamente, com muita criteriosidade, treinar para o Enem, e aí você vai e queima sua correção, com certeza bem rara, né? Um professor lhe corrigir de forma mais específica, mais competente, não é tão fácil assim você achar um corretor assim. Aí você vai se colocar para correção e ainda copia. Não copie, pesquise, estude, porque esse tema pode cair no Enem. A minha intenção como professora é trazer uma proposta que ela sirva para a discussão do Enem. E se por acaso cair, fiz o meu papel. E você fez o seu de estudar? Fez o seu de ler informações e depois transformar aquelas informações em uma linha de raciocínio que culmine em um ponto de vista? Ou você copiou da internet? Então, primeira coisa, está tirando 120 na competência 1 é porque você copiou ou parafraseou de algum lugar. Ou porque você deixou de fazer uma referência à ação, desenvolvimento de uma ideia. Acompanhe comigo a avaliação do quadro de correção da FGV 2019. Aqui diz que na competência 1, na competência 2, não existe nível 0, porque nível 0 é quando você desobedece totalmente ao tema ou ao tipo, e aí é 0. Mas tangência ao tema, quando é 40, ou quando você faz textos compostos por aglomerados de palavras ou traços de outros tipos textuais, que é tangenciamento de tipo. Quando você tira 80, é quando você já faz uma abordagem completa ao tema, como eu comentei, porém você faz redações com parágrafos embrionários. O que é um parágrafo embrionário? São parágrafos que você desenvolve apenas o tópico frasal. Você apresenta apenas a ideia principal, porém não acrescenta fatos, informações, opiniões, contextualizações, filósofos, pesquisas, que são o repertório sociocultural para sustentar esse ponto de vista. E pela falta do desenvolvimento da ideia, ou seja, por você escrever 2, 3, 4 linhas, dependendo do tamanho
da linha, em cada parágrafo, você está fazendo apenas um embriãozinho, você não está desenvolvendo a ideia. Então, quando você faz apenas 3 partes do texto, mais 2 delas é embrionária, você fica com 120, ou melhor dizendo, com 80. E se você faz todos os parágrafos corretamente, porém um deles é embrionário, da introdução ou da conclusão é embrionário, eu também sou obrigada a lhe dar 120, que é como eu digo, se sua nota na competência 2 está baixa, provavelmente é problema de uso do repertório ou de parágrafo embrionário. E muito comumente os dois acontecem normalmente juntos. Por quê? Porque à medida em que eu não citei um filósofo, uma pesquisa, uma fundamentação teórica, uma curiosidade, um livro de história, uma coisa que aconteceu no passado, na geografia, enfim, não validei o meu repertório, então você só desenvolveu o tópicozinho lá da introdução do parágrafo e não acrescentou classificações, contextualizações, justificativas, explicações, exemplificações, qualificações, você não acrescentou nada e aí não desenvolveu a ideia. Do mesmo jeito, eu tenho problemas com o uso do repertório. Veja que para 120 você já tem um texto, já mais de autoria sua, porém parafraseou do texto motivador, ou se você fez sim uma redação sua, porém em momento nenhum você acrescentou nenhuma informação validada pelo conhecimento cultural científico e referenciada, né, também, porque não adianta você falar só de boca não, tem que ter referência. E se por acaso, durante todo o texto, você não abordou alguma referência para sustentar o seu ponto de vista, eu sou obrigada a lhe dar 120. Então é isso. Eu tô errando, pois só tem esses dois problemas. Ou é a questão do desenvolvimento baixo, pouco desenvolvimento da ideia, ou é porque você está desenvolvendo apenas com a fundamentação de sua cabeça, que é o que a gente chama de conhecimento empírico, ou de não há uma referência, não há uma referência para sustentar o seu ponto de vista. Então, nesse momento, a gente precisa o que para melhorar? Você precisa pesquisar filósofos, fatos, dados, ilustrações, comparações históricas, curiosidades, pesquise e também você precisa acrescentar informações aos parágrafos. Não coloque apenas 2, 3 linhas. Se sua letra é grande, diminua, porque precisamos colocar pelo menos 3 períodos em um único parágrafo. Você está fazendo uma letra enorme. Ah, professora, mas deu 4 linhas, mas sua letra é enorme e você não pontuou em momento algum os períodos do seu parágrafo. Você só colocou um único período e aí é chamado de tópico frasal. E cadê o restante? Então aí 120 na sua competência 2. E para melhorar, como eu disse, basta a gente fazer a citação de alguma fonte, de alguma pesquisa, de algum filósofo, de algum psicólogo, de algum conhecimento científico e, próprio, referenciado, legitimado, pertinente, produtivo. Fora isso, eu convido vocês agora para dar uma olhadinha na competência 3 de vocês. Pegue as redações que vocês já receberam anteriores, veja quais são as competências que vocês estão falhando. E se o seu problema é na competência 3, fácil demais sanar o problema. A competência 3 avalia o desenvolvimento da ideia do mesmo jeito que a competência 2, só que a 2 espera que em algum momento você cite um repertório sociocultural. A 3 não. Se você desenvolver bem a ideia, não importa qual seja o argumento ou a fonte dele, tudo bem, querido. Você só não precisa deixar, ou melhor, só não pode deixar a ideia embrionária. Porque se você deixar a ideia embrionária, eu sou obrigada a punir você na 2 por falta do repertório e na 3 por falta do desenvolvimento em si. Como desenvolver a ideia? De novo, tópico frasal, exemplos, explicações, qualificações, contextualizações, justificativas, conclusões. Eu dou aqui uma penca de ideias que você pode acrescentar em um parágrafo. Vá lá e escreva a primeira ideia, ponto. A primeira ideia você bota a mão no queixo e pensa. Eu tenho algum exemplo? Eu tenho algum dado, alguma pesquisa? Eu tenho algum filósofo? Eu tenho alguma alusão histórica? Eu tenho não? Então muda de ideia. Porque vai depender muito disso para você subir além do 120. Você precisa desenvolver com pelo menos ideia, opinião, fundamentação teórica que sustenta essa opinião e arremate e conclusão do pensamento. Então, bote o conectivo de conclusão e finalize a sua linha de raciocínio. Traga ela para o contexto do tema.
Depois você faz uma ideia 2, que é o desenvolvimento com a mesma coisa. Tópico frasal, fundamentação do tópico e exemplo, desenvolvimento e finalização do pensamento e da linha de raciocínio. Lembre-se que as ideias estão sendo avaliadas como um todo e não apenas pela questão de você colocar um repertório qualquer ou fazer uma ideia curta, enfim. Então, quando você estiver sendo avaliado em relação ao desenvolvimento da ideia, é se o seu parágrafo é curto ou se você realmente desenvolveu. E isso vai ser avaliado na 2, chamado de embrionário, por falta do repertório, e na 3, por falta do desenvolvimento da ideia. Além disso, a competência 3 também avalia o projeto de texto. E esse projeto de texto é tudo aquilo que você faz na introdução. Se na sua introdução você insere uma ideia, depois insere outra e depois lança o porquê do problema A e problema B, você precisa desenvolver as 4 ideias no decorrer do seu texto. É o que a gente chama de projeto. Tudo que está projetado na introdução é executado durante o desenvolvimento e conclusão. E tem muita gente que escreve uma introdução até bacana, mas na hora de argumentar esquece que tem uma linha de raciocínio acima que você tem que seguir. Então, preste bem atenção, porque quando eu começo a escrever a primeira ideia, depois vem a segunda, depois a terceira e a quarta culminando em problema A ou B, todas as primeira, segunda e terceira, ideia A e ideia B como conclusão, precisam ser retomadas durante o texto. Nem que seja na última linha de conclusão, mas ela tem que ser retomada. E eu vejo muita gente que não projeta o texto, o problema é esse. Projete sua ideia na introdução, é o comentário que eu faço. Por quê? Porque você escreveu alguma coisa que sua introdução não está apresentando. Ou o contrário, o aluno que colocou um projeto de texto na sua introdução bem bacana, mas não desenvolveu a ideia, desenvolveu outras. E aí você é prejudicado com 120 bem bonitão na sua competência 3. Mas se a minha intenção é sair dos 720, dos 640 para mais, então esse com certeza é um problema. Preste atenção nas suas correções e veja se a competência 3 está sendo 120 mesmo ou mais, né? Finalizando a competência 5, acreditem ou não, eu tenho mais de 3 anos que ensino a elaboração de uma proposta de intervenção social, que as propostas de intervenção social têm agente, ação, modo, meio, detalhamento e efeito, que a proposta de intervenção social tem que ser uma para cada problema discutido, e ainda assim, de 300, 400 alunos que eu tenho, eu tiro uma punhalada de 20 ou 30 que não fazem uma proposta de redação por prova. E eu tenho um problema grande com isso. Como é que eu ensino a proposta de intervenção? Eu lhe digo que é obrigatório e você ainda hoje não coloca a proposta de intervenção. E quando coloca, tira 40, tira 80, tira 120. A proposta de intervenção é algo que tem que ser fechado. Você tem que elaborar os 5 elementos e fazer uma proposta para cada problema. Não é difícil. Você vai se pensar bem, obviamente. Quem é a pessoa que vai executar a ação? Qual a ação pretendida alcançada? Qual é o modo ou meio de execução dessa ação? Qual é o detalhamento de algum dos elementos? Qual é a conclusão, ou seja, o efeito que você vai alcançar com a ação que você está propondo? Terminou um, faça o outro, porque você discutiu 2 problemas, então problema A e problema B tem que ser solucionado. E eu fico impressionada porque que até hoje ainda existem alunos que eu preciso dar 0 na competência 5, se todos vocês sabem que precisa de uma proposta de intervenção social. Meninos, por hoje é isso, é só uma chacoalhada. Nas próximas aulas eu vou revisar a questão da competência 5 mais uma vez e vou fazer a lista dos alunos que não estão colocando a conclusão e vou pregar no mural, vou jogar no meu YouTube, vou expor, vou fazer hashtag cancelados para vocês que não botam a conclusão, porque eu não vejo mais como alertá-los sobre a necessidade de fazer essa conclusão. Bem, brincadeiras à parte, é só um alerta mesmo. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Um beijo.